Oi. Bom, hoje, graças a Deus, nós fomos liberados para cantar e pregar sem máscaras. Não que nós fôssemos aqui mascarados, né? Mas de fato nós éramos obrigados a usar as máscaras. Eu estive entrando em contato com o pessoal do Conselho de Pastores aqui de Maringá e eles nos informaram, falaram: pastor, não tem problema não, o senhor pode chegar lá e tira a máscara lá. A nossa grande preocupação, como sempre foi, irmãos, é com o testemunho público, para que as pessoas não tenham uma ideia errada lá fora. Eu falo isso muitas vezes, talvez você fale assim: pastor, fale só por você. Então eu vou falar só por mim mesmo. Eu não tenho um pingo de medo do coronavírus, irmãos. E a igreja não deve ter. Se você tem um medo do coronavírus, está errado. Queria que você soubesse disso. Porque o Eterno não precisa do coronavírus para te dar a vida ou para tirar a vida de você. Nós fazemos isso por testemunho público, por amor também, para que as pessoas lá fora entendam que a igreja está preocupada com elas. E se for necessário que usemos máscaras, que se for necessário que usemos algum aparato para que as pessoas se sintam mais protegidas, nós vamos fazer. Isso é amor cristão. Inclusive a Elce fez, não sei se você viu, cada um agora tem sua capa de microfone personalizada. A Elce fez para cada uma das pessoas. Isso aqui não fica para todo mundo, não. Acabou o culto, ele cata a capinha dele, leva embora, lava, higieniza, dá banho de álcool gel, põe onde ele quiser, traz, passa desodorante, traz aqui para ele usar aqui à noite, não tem problema não, tá bom? Isso é bênção. Mais uma vez reafirmando, por que a igreja faz isso, pastor? A igreja está temerosa? Não, a igreja não está temerosa. Então eu vou falar mais uma vez por mim. Tem que cuidar da barba, irmão. O cabelo foi embora, então a barba com essa máscara aqui, ela fica desse jeito aqui, né? Parece um urso, né? Eu falo por mim, mais uma vez. Não é medo da morte ou medo de que isso nos acometa. É claro, irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Todos nós tememos o processo de morrer. Por quê? Porque a gente só morre uma vez. Você conhece alguém que morreu e falou assim: rapaz, aqui foi diferente, tirando o Senhor Salvador Jesus, que Pai ressuscitou dentre os mortos. Saudade de beber água enquanto eu prego, irmãos. Olha que maravilha. Mas nós não temos nenhum amigo, nenhum parente próximo que fala assim: rapaz, eu morri. O negócio foi mais ou menos assim, agora volta e vou explicar para você. Nós temos temor do processo da morte. Dói? Não dói? Como é que é? Asfixiante? Que a gente sente? Será que a gente vai estar sentindo pavor ou será que a gente vai estar mais ou menos como Estevão, lembra? A Bíblia diz que enquanto apedrejavam Estevão, os olhos dele viam os céus abertos, viu, Senhor? Irmãos, morrer desse jeito é top demais, velho. Imagina, você vê, você está morrendo, os céus abertos, o Senhor falando: vem para mim, está chegando agora a hora do descanso. Você não tem ideia, agora você vai entender aquilo que eu escrevi na minha palavra, dizendo: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Isso é bênção demais. Então, por que a igreja toma todos esses cuidados? Nós tomamos todos esses cuidados por conta do testemunho público e por conta do amor cristão. Tudo que estiver à nossa mão, para que nós façamos, para que as pessoas entendam que nós servimos ao Salvador Jesus, amamos ao Salvador Jesus, e estamos aqui para pregar o evangelho de amor do Salvador Jesus a elas, nós vamos fazer. Eu não vejo dificuldade nenhuma nisso, tá bom? Irmãos, hoje eu decidi que nós vamos retomar a nossa série de sermões. Eu acho que nós já passamos aí um tempo falando sobre o grande tema do coronavírus, das pandemias, da questão dos temores que vem no nosso coração. E eu creio que o Senhor já nos consolou de maneira muito objetiva com respeito a essas questões, até mesmo desbaratando algumas mentiras que pudessem vir à nossa mente. E nada mais normal do que nós voltarmos a estudar a palavra de Deus continuamente. Eu acredito que isso nos traz um grande crescimento espiritual. Isso faz com que nós aprendamos mais do Senhor. Eu quero dizer um negócio para você. Se você quiser ser um crente melhor, você precisa aprender mais de Deus. Não tem como você ser um bom crente sem saber quem é o Senhor a quem você serve, tá bom? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 15 ao 17, eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá bom? Esse é o 6º sermão da nossa série de sermões nas cartas de João. Então, eu vou relembrar depois rapidinho quais são os sermões que nós já tivemos aqui.
Primeira carta de João, capítulo 2, dos versos 15 até o 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte, aqui na Nova Versão Internacional. Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Aleluia. Se você puder fechar os teus olhos, vamos orar ao Senhor por um instante. Amado Deus, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de termos saído dos nossos lares e virmos até a sua casa para louvar o teu nome. O mundo já está do jeito que ele sempre esteve, Senhor. Jaz no maligno, as pessoas são temerosas, as pessoas correm para longe de ti, as pessoas buscam segurança em qualquer lugar que não seja o Senhor. Mas nós, Senhor, te louvamos porque nessa manhã o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui, não apenas buscando segurança em ti, mas também demonstrando a nossa fé. Não apenas aqueles irmãos que aqui estão, muitos que estão em casa estão impedidos de vir aqui, Senhor, que também mantêm a mesma fé no coração. Não é o lugar físico que determina aquilo que nós temos como fé, mas é aquilo que o nosso coração tem com respeito ao Senhor. Por isso, Deus, nós queremos lhe pedir que nessa manhã, enquanto nós estudamos a sua palavra, que o Senhor, por pura misericórdia e graça, fale aos nossos corações, nos instrua e nos dê o conhecimento da tua vontade, moldando as nossas vidas ao seu querer. De maneira, Deus, que em Cristo Jesus saiamos daqui fortalecidos e edificados para servirmos ao Senhor de uma maneira melhor e mais firme para a glória do teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, a vida cristã, de uma maneira geral, ela é uma caminhada contínua de crescimento. Todos nós, uma vez que nascemos em Cristo Jesus, a partir desse momento da conversão, nós caminhamos em crescimento espiritual. E aqui nessa vida, ainda que nós tenhamos pessoas em níveis de espiritualidade diferentes, alguns irmãos com maturidade espiritual mais aperfeiçoada que outros. Eu lembro-me que uma vez eu estava ouvindo um sermão do pastor Hernandes Dias Lopes, e ele prega no Brasil inteiro, em todas as igrejas, em todas as denominações, das pentecostais, neopentecostais, tradicionais, comunidades. Ele leva a palavra de Deus onde o convidarem, ele tem ido levar. E uma vez ele estava numa convenção, onde havia muitos pastores, muitos crentes, e um dos pastores daquela convenção perguntou para ele: pastor, fala um negócio para mim que eu estou muito curioso para saber. Como está a igreja de Cristo Jesus nesse Brasil? Ela está assim, voando com Jesus, povo com maturidade espiritual, crescimento bíblico. Ela está assim, na média, meio mais ou menos, aquele povo que vai, mas não vai assim. Ou ela está enderrocada, cheio de gente imatura, cheio de gente que não cresceu ainda. O pastor Hernandes Dias Lopes olhou para ele e falou: rapaz, é o seguinte, a igreja em todo o Brasil está voando com Jesus, está com gente mais ou menos, e está com gente que não vai de jeito nenhum. Por quê? Porque a igreja é multiforme. Tem gente em vários níveis de crescimento e de desenvolvimento espiritual dentro de uma mesma igreja. Não se engane, aqui na nossa igreja tem gente muito madura e tem gente que é menino. E eu não estou falando de idade. Tem gente que, se você precisar dele, você pode contar e ele está disposto a dar a vida e ir até a morte por Cristo. Mas tem gente, irmãos, que eu vou falar um negócio para você, é tenso. Isso é normal. Isso é normal e nós não devemos nos espantar com isso. Nós não devemos nos entristecer com isso. Por quê? Porque aqui
é uma caminhada de crescimento. Diga-se de passagem, irmãos, os irmãos mais maduros aprendem com os imaturos, e os imaturos aprendem com os maduros. Aquele que está no meio da caminhada fortalece quem está para baixo e segura na mão de quem está para cima. Essa é a vida cristã. Nós estamos aqui não para julgarmos uns aos outros, estamos aqui para nos aperfeiçoarmos em amor. A vida cristã é uma caminhada. Só que tem um detalhe: não existe ninguém nessa caminhada que seja completamente imaturo daqueles que estão em Cristo. Perceba, nós não estamos falando daqueles que são membros da igreja nominal. Daqueles que estão em Cristo Jesus, não existe ninguém tão imaturo a ponto de não ser salvo. Por quê? O mínimo para a salvação o Eterno já lhe deu. A graça o alcançou. Isso ninguém pode tirar dele. Mas por outro lado, também não existe ninguém que é perfeito, que não precisa de nada aperfeiçoar. Não tem ninguém, irmãos, no nosso meio que possa falar: eu já tenho tudo, estou zerado, tranquilo. Essa pessoa só alcançará esse estágio na glória eterna com Cristo Jesus. E é por isso que João escreve essas suas cartas exatamente para nos dar essa ideia, essa noção de que nós aqui precisamos manter o nosso crescimento espiritual, precisamos manter o nosso desenvolvimento na caminhada cristã. Até agora, nas cartas de João, nós já vimos ali o primeiro sermão falando sobre a importância da comunhão entre os irmãos, como um fator que valida a nossa fé. João fala: irmãos, vocês precisam andar em comunhão uns com os outros. Por quê? Esse processo de crescimento no relacionamento. Já vimos também a importância de nós termos uma fé firme em Cristo Jesus como sendo o Filho eterno do Deus Criador, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, a vida de Deus para nós, e sendo Ele o conteúdo do próprio Evangelho. Porque João sabia também que nós temos um coração propenso a nos distanciar do Evangelho da graça de Cristo. Vimos também que o Deus, o Pai eterno, o Deus falou agora há pouco na ministração dos cânticos, nós temos visto várias teologias dizendo que Deus não está no controle de tudo, alguns culpando Deus pelo mal que existe no mundo. E no nosso terceiro sermão aqui nas cartas de João, vimos a preocupação de João em mostrar para aqueles irmãos, primeiros leitores, e também a mim e a você, que Deus é o Pai eterno e Ele é luz santa. Deus é luz perfeita. Nele não há qualquer tipo de treva, de malignidade. E isso nos leva, como filhos amados, a andarmos na luz. Veja bem, Deus não quer que nós andemos por nós mesmos. Ele é a luz na qual nós devemos andar. No quarto sermão, nós vimos que aquilo que foi escrito, aquilo que você está vendo aqui, aquilo que você lê na sua Bíblia, aquilo que você ouve nos sermões, é escrito para que você não peque. E para que você tenha a segurança que, se porventura você falhar nessa caminhada, a graça não te abandona de maneira alguma. E no último sermão que nós vimos, há 2 meses e meio atrás, falamos sobre a importância do amor cristão, de nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e aos irmãos. E hoje, nós veremos como obter uma vitória bíblica contra os nossos maiores inimigos. Percebam, é uma caminhada que envolve comunhão, que envolve boa teologia, conhecimento de quem Deus é, conhecimento de quem é o Filho, conhecimento do papel de toda a Trindade no processo da salvação, conhecimento das Escrituras, conhecimento prático do amor, que desemboca na vitória que nós devemos ter contra os nossos maiores inimigos. E quais são os nossos maiores inimigos? Quem você acha que são os seus maiores inimigos? Pastor, aquele vizinho meu é tenso. Aquilo é obra do Satanás para a minha vida. Não, não é ele. Pastor, tem um irmão na igreja, pensa num bicho tribulado. Também não é ele, não. Pastor, acho que eu sei, está dentro da minha casa. Nem vou dizer, não é também. Os nossos maiores inimigos, eles estão além daquilo que nós podemos perceber com os nossos olhos. Martinho Lutero dizia que os 3 grandes inimigos de todo homem são o mundo, a carne e o diabo. E aqui, nesse texto, nós vemos que João, na verdade, Lutero se inspirou na Bíblia, não a Bíblia se inspirou em Lutero, mas João afirma exatamente essa verdade. Os nossos 3 maiores inimigos, a nossa grande batalha se trava contra o maligno, o diabo, o mundo
e a carne, que são o quê? As cobiças humanas, os desejos humanos. É importante nós lembrarmos, irmãos, que estas 3 cartas de João foram escritas lá por volta dos anos 90, 95 da era cristã. Esse era um período onde os novos convertidos estavam enfrentando uma heresia muito forte, como o gnosticismo, o docetismo e o ascetismo. Essas heresias afirmavam que Jesus, para ser filho de Deus, não podia ter um corpo físico, ou seja, eles negavam o milagre da encarnação. Isso tinha um motivo. Não era apenas por não crer que Jesus tinha vindo em carne, é porque eles queriam fazer o que eles quisessem com o seu corpo físico. Eles falavam assim: a carne não vai herdar o céu, então já que a carne não vai herdar o céu, vamos arrebentar com a carne aqui, vamos viver de maneira dissoluta. Vamos dar os prazeres que os nossos olhos querem, que os desejos da nossa carne cobiçam. Essa heresia estava fazendo com que muitos se afastassem da fé genuína e da comunhão com os santos. Eles estavam começando a crer em mentiras mundanas e abraçando um estilo de vida que era completamente contrário à vontade do Senhor, envolvendo-se com mundanismo e dando lugar aos prazeres da carne, uma vez de considerarem a carne como sendo um objeto que vai também entrar no céu. O Senhor vai nos ressuscitar em carne. O credo apostólico diz isso. Nós temos percebido esse movimento também no meio dos evangélicos dos nossos dias. Cada vez mais, e aqui, irmãos, eu não quero dizer para você de uso e costume, em nome de Jesus. Estou aqui de jaqueta, sem gravata, camisa, não tem essa. A questão não é uso e costumes. Mas cada vez mais, nós temos uma dificuldade maior em identificar aqueles que são de fato cristãos. Antigamente era até mais fácil. Já falei aqui, eu acho que domingo passado, se você visse alguém durante a semana de terno e gravata, era empresário. De domingo era crente. Acabou. Estava fadado ao cristianismo. Encontrou alguém, palitozinho, gravata, domingo, não precisava nem estar com a Bíblia debaixo do braço. É crente, porque onde vai uma pessoa de paletó e gravata de domingo? Na igreja. E aqui eu não estou querendo dizer, mais uma vez, dos usos e costumes. O que eu estou querendo dizer é que cada vez mais, as pessoas que se convertem mudam cada vez menos. Isso é assustador. Isso é apavorante. Em vez de nós termos cristãos se moldando à realidade das igrejas, nós temos as igrejas se moldando à realidade dos cristãos. E agora a gente tem uma igreja para uma pessoa que veste tal estilo de roupa. Uma igreja para uma pessoa que tatua qualquer coisa na pele. Não sou contra tatuagem, irmão. Se você tiver dúvida quanto a isso, pode falar comigo. Nós vamos conversar sobre isso biblicamente, tá bom? Pastor, o senhor tem tatuagem? Não tem tatuagem, irmãos. Aí fica feio demais em mim, né? Qualquer coisa fica muito feio em mim, mas tá bom. Mas tem uma explicação bíblica para tudo isso, tá bom? Então não se preocupe, não é essa a questão. Mas nós vamos tendo igrejas para essas pessoas sem ensinar uma boa teologia. A gente tem igreja para aquele que quer continuar do seu jeito de vida. Nós temos igreja, se eu não me engano, aqui em Maringá já temos uma igreja para aqueles que querem manter o estilo de vida homossexual. Temos uma igreja cristã, evangélica, que diz para essas pessoas que elas podem continuar assim mesmo. Ou seja, não são mais as pessoas que se amoldam ao evangelho. É o evangelho que se amolda as pessoas. Não se pede mudanças. E muitas vezes nós somos enganados por essas coisas. Quantos crentes aí não estão aí apavorados com o estilo de cristianismo do presidente? Porque a gente sequer tem ideia do que vem a ser de fato um cristão. A pessoa se autodeclarou, a gente quer que ele seja feito. Nem nós o somos. E aqui não estou defendendo o linguajar, principalmente dele. É provável o linguajar. Mas tem muita coisa por detrás disso. Então, é importante que nós tenhamos uma boa ideia acerca dessas coisas, porque senão nós também vamos ser tentados a andar desse jeito. A intenção do apóstolo João é mostrar a divindade de Cristo como sendo encarnada aqui. Jesus veio em carne. Assim como o Evangelho afirma que Jesus era o Verbo e que se fez carne e habitou entre nós, a fé em Jesus encarnado nos leva a entender que assim como o Senhor veio em carne, viveu em um corpo físico entre nós e ressuscitou em carne, também nós devemos viver em santidade nos nossos corpos físicos, porque um dia nós ressuscitaremos e estaremos com o Salvador. Sabe como? Em carne. Corpo glorificado, como de Jesus.
que atravessou as paredes, encontrou-se com os discípulos, comeu com eles, pediu para Tomé tocar nas chagas e foi embora e sumiu. Um corpo diferente que o Senhor nos dará, mas é em carne. Por isso, as verdades ditas sobre a corporeidade de Cristo são tão importantes para a nossa compreensão prática do Evangelho e para que nos mantenhamos firmes contra a luta contra os nossos maiores inimigos, que são o quê? O maligno, o mundo e a carne. Porque todos os três buscarão nos enganar, dizendo que a gente pode fazer o que quiser nessa vida, que a graça de Jesus vai levar a gente de qualquer jeito. E vai começando a criar teologias que são perniciosas, como o universalismo. A ideia de que todos são filhos de Deus. Pastor, todo mundo é filho de Deus, vai todo mundo para o céu. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Filho de Deus vive de maneira reta aqui. Então, como nós podemos obter vitória bíblica contra os nossos maiores inimigos? Em primeiro lugar, quero falar sobre a vitória contra o maligno, contra o diabo. Esse é o nosso principal problema inicial. Lá no versículo 14, diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, eu escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pai, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e a palavra está, ou melhor, e vocês têm a palavra. A palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Olha que coisa fantástica. Vocês venceram o maligno. A vida cristã, como nós falamos, é uma constante escola, na qual nós somos matriculados na conversão. Segundo o comentarista e pastor Matthew Henry, os que têm a permanência mais prolongada na escola de Jesus Cristo alcançam fortaleza de espírito e bom sentido, bom sentimento, boa ideia, boa direção. Esses resistem com êxito às primeiras provas e tentações, rompem com os maus costumes e relações e entram pela porta estreita da conversão verdadeira. Então, quando nós somos salvos por Cristo Jesus, nós começamos uma caminhada de aprendizado, e nessa caminhada de aprendizado, o primeiro inimigo a ser vencido é o mal, é o maligno. Nós começamos a aprender de Jesus e começamos a entender que fomos libertos dos poderes do mal, libertos dos poderes do maligno, do diabo. E esse é o primeiro sinal prático de uma conversão, a libertação das garras do diabo. Aquele pecado que nos dava prazer, agora nos foi desvendado, de maneira que nós entendemos que ele não agrada a Deus. E ainda que lutemos contra ele, nós já não estamos mais presos a ele, porque o Senhor nos libertou. Agora nós não somos mais escravos. Cristo quebrou o jugo. Agora você tem a percepção bíblica de que aquilo que você fazia era pecado. Quanta gente se converteu? Lembra aí do tempo que você se converteu? Todo mundo um dia precisou converter, viu, gente? Todo mundo. Não importa com qual idade que ele teve que converter, ele vai ter que converter. Porque o nosso coração é maligno. Todos nós um dia vamos ter que nos encontrar com o Senhor. Isso pode acontecer desde os primeiros anos de vida até os anos mais altos da nossa idade. Um dia a gente vai ter que ter um encontro com o Senhor, reconhecer a graça salvadora de Cristo e ter um relacionamento pessoal com Ele. Todos nós. Lembra, quando você se converteu? Quantas coisas que você considerava que não era pecado, que depois você falou: Senhor, esse negócio que era pecado também. Eu pensava desse jeito, pensava mal contra o irmão. Era pecado também. Eu achava que era só matar o irmão. Não é só matar não, se eu pensar mal nele, já está pecando também. Já está pecando. Eu achava que era só não dar um abraço, mas então, se eu simplesmente não quiser sentar perto dele, já é pecado também? Já é pecado também. Nós começamos a entender que muitas das nossas ações que nos levavam ao distanciamento de Deus e dos irmãos eram pecaminosas. E João descreve que esse processo se dá em um crescimento. Ele diz assim: filhinhos, ou seja, as crianças em Cristo que começaram na fé cristã e sabem que depende do Pai, que precisam da sabedoria do Senhor e de um irmão mais velho para guiá-lo. São os pequeninos na fé.
Aqueles que precisam do bom testemunho da igreja. Aos crentes mais avançados, ele chama de pais, pela experiência da caminhada na fé, que conhecem aquele que foi desde o começo, antes que o mundo fosse feito, e por isso podem ser guiados a renunciar às coisas do mundo, e podem ajudar aos mais novos. E ele fala aos jovens, ou seja, aqueles que estão em pleno vigor espiritual. A juventude na Bíblia nem sempre tem relação com a idade. A juventude na Bíblia tem relação com o vigor espiritual. Eu gosto muito de ler um texto de um jovem de 80 anos, 84 anos, chamado Caleb. Caleb tinha 84 anos quando eles foram dividir as terras de Canaã que eles haviam conquistado. E Caleb olhou para Josué e falou: é o seguinte, eu estou pronto como eu estava 40 anos atrás. Pode trazer meu escudo, pode trazer minha espada, porque se o Senhor falou que me daria, Ele vai me dar. Eu estou pronto hoje com o mesmo vigor, com a mesma alegria. A gente sabe que o corpinho já não era mais o mesmo, né? A força física não era mais a mesma. O tônus muscular já tinha se desvaído. Mas a juventude de uma alma que crê no Senhor não acaba. Aqueles que creem em Deus podem ser promovidos à glória com 100, 110 anos de idade. Estarão jovens, firmes, com espírito inabalável. Por quê? Porque é nessa juventude da fé, nessa força no Senhor, que nós vencemos o maligno. A ideia joanina é de que em todos os estágios da vida, os que vencem o maligno o fazem pela palavra de Deus, e a palavra vai nos aperfeiçoando, desde a instrução inicial, a experiência e ao vigor de uma vida completamente jovem em todo o tempo. Em todas as fases da vida, a palavra de Deus é que nos dá a vitória sobre o maligno. Moody afirma que, de fato, é a palavra de Deus permanecendo nos crentes que os leva a vencer o maligno. É a palavra do Senhor na minha vida e na sua vida. Por isso é importante nós aprendermos, por isso é importante nós estudarmos as Escrituras. Assim, um crente que realmente almeja ser forte na batalha da fé, precisa levar a sério a palavra de Deus. O quanto você tem levado a sério a Bíblia, irmão? Um crente que deseja vencer as hostes malignas contra a sua vida, precisa estudar a palavra de Deus, meditar nela, amá-la, obedecê-la, colocá-la em prática como regra na sua vida diária. A palavra não é um livro de cabeceira apenas. Não é um livro muito conhecido, sequer é um livro de sabedoria. A palavra é a palavra de Deus. Não é apenas um aglomerado de escritos de muitos sábios durante o decurso de 2.600 anos. É o próprio Deus, inspirando homens de Deus, para escreverem de acordo com a vontade de Deus, todo o conhecimento e instrução de Deus, para que os filhos de Deus cheguem à estatura de Cristo Jesus. É a palavra. Então, para vencer o maligno, a gente precisa estar na palavra, avançando na palavra. Não há outro meio de vencer o diabo que não seja pela palavra de Deus. É por isso que João disse assim, jovens, eu escrevi porque vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vocês. E quando a palavra permanece em vocês, o que acontece? Vence o maligno. Então você não vai vencer o maligno com campanha de oração. Pastor, o que é isso? O senhor está dizendo heresia? Não estou dizendo não. O diabo não tem medo de oração. O diabo tem medo do Salvador. E um crente não vence pelo poder místico. Um crente vence pelo poder da palavra de Deus habitando nele. Aquilo que Paulo escreve aos Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É assim que nós vamos vencer o maligno. Não há outro meio que não seja a palavra aplicada na vida. Para João é de fundamental importância que os cristãos lembrem-se da sua posição e dos benefícios que eles têm em Cristo Jesus, pois isso será a defesa contra o maligno, e isso será a sua força contra o pecado, e isso só vem pelo conhecimento da Bíblia, irmãos, senão você fica crendo em coisa mística aí. Você fica comprando que suco para passar na verga da porta.
quando o sangue do cordeiro já está sobre sua vida. Você fica comprando vassoura para varrer demônio, quando a palavra diz que praga nenhum chega sequer na tua casa. Fica com medo de orar em voz alta para o diabo não ouvir. Ah, larga a mão. Me poupe. Eu já vi gente falando isso, pastor, não ore em voz alta não, porque vai que o diabo ouve. Ué, deixa ele ouvir, ué. Significa que ele não é surdo. Está orando ao Senhor. Fica acreditando que o diabo é uma força de igual proporção a Deus, que fica lutando. O diabo está condenado, amarrado no inferno, limitado na sua ação. Ele é um cachorro na mão de Deus. Não há essa batalha entre Deus e o diabo. Ele está derrotado. Como é que você aprende isso? Na palavra. Não tem jeito. Senão a sua fé se torna mística. E aí, em vez de você lutar com o diabo, você começa a reagir ao diabo. E quando você não percebe, você está crendo mais nele do que em Deus. E tem crente que tem mais medo do diabo do que de Deus. Estou dizendo para você não temer o diabo? Não, irmãos. Ele é muito mais poderoso que nós. Mas a Bíblia diz que aquele que habita em nós é maior do que aquele que habita no mundo. E para o diabo tocar em você, ele precisa da autorização do Eterno. A Bíblia diz que pela vontade dele, ele não pode tocar em um dedo na sua vida. E se Deus permitir qualquer tipo de tentação, de provação, é para o seu crescimento. Olhe o Jó do capítulo 1 e o Jó do capítulo 42. Do capítulo 1 era um homem íntegro, justo. E do capítulo 42 é um homem que teve uma experiência profunda com Deus, que diz: antes eu te conhecia de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Eu sei quem o Senhor é, eu experimentei na minha vida. Como vencer então? A batalha contra o maligno, o diabo? Em Cristo Jesus nós vencemos o diabo. Jesus é o verbo encarnado, a própria palavra de Deus viva. Ele venceu os poderes do diabo na cruz, e nele nós somos mais que vencedores. A palavra é a nossa arma de vitória. Conhecendo, estudando, inculcando, amando, lendo de dia, de tarde, de noite. Hoje você nem pode usar aquela desculpa: pastor, não dá para levar a Bíblia em qualquer lugar. Põe ela no seu celular. Diga de passagem, daqui uns dias o Lennon vai gravar um curso, aí a gente está ajustando. Tem uma Bíblia, irmãos, um aplicativo gratuito de Bíblia, que é uma bênção, cheio de comentários, cheio de dicionário e tudo mais, e o Lennon aprendeu a configurar. O Lennon é meio hacker, né? Vocês estão vendo aí as imagens bonitas que ele está pondo aí. Pastor, por que as imagens estão um pouco travando? A gente ainda não tem todos os equipamentos que precisa. Detalhe, a gente não tem nem como comprar, porque com esse negócio da pandemia, você não acha nem no mercado para comprar. Então, hoje a gente está fazendo no celularzinho. Mas você pode ver como é que ele faz transição bonita. A gente fica até mais chique com essas transições. Ele vai fazer um curso que você pode aprender a lidar com essa Bíblia no seu celular. Qualquer lugar. A palavra de Deus nos dá vitória. Ame a palavra. É por ela que nós vencemos o maligno. Segundo lugar, como então nós conseguimos a vitória contra o mundo? Porque o nosso segundo maior inimigo é o mundo. Olha aí no versículo 15 do texto das Escrituras. Versículo 15 diz o quê? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se para vencer o maligno eu preciso ter a palavra de Deus, para vencer o mundo eu não posso amá-lo. Eu preciso depositar o amor em Deus. Nos escritos de João, o mundo representa o sistema de rebelião e orgulho que busca destruir a Deus e o seu governo. Esse sistema, não a ordem da criação como tal, que não é do Pai, que não foi marcado, ou melhor, que foi marcado para o julgamento final e destruição. Então, quando Deus fala em julgar o mundo, Ele não está falando da obra da criação. Ele está falando desse sistema de valores que o homem criou por si só. Ele está dizendo do coração de Adão, que decidiu autogovernar-se. É desse mundo. Ele está dizendo daquele Adão que há em nós, e que diz assim: não, Deus, eu vou fazer do meu jeito.
E isso foi adentrando nas estruturas em todas as áreas da vida. Por que a gente tem corrupção hoje? Porque o mundo é mau? Não apenas. Mas porque há pecadores, divorciados de Deus, que amam ao dinheiro e que não estão nem aí se gente vai morrer no hospital. Ele quer construir uma casa na praia e rouba o dinheiro de você. É esse mundo. Por que a gente vê uma corrupção moral tão grande? Não é apenas porque o mundo é mau, não é a árvore que é mau, a terra que é mau. É porque há pecadores atrás desse sistema de valores, querendo destruir a família, querendo destruir aquilo que Deus fez, querendo destruir o ser humano como um todo. Irmãos, essas ideologias, ideologia de gênero, homossexualidade, destruição do casamento, é uma tentativa mundana de destruir, desfigurar o ser humano como Deus o fez. É um punho cerrado contra Deus, dizendo: eu não aceito ser o que o Senhor quer que eu seja. É isso, nada mais do que isso. É desse mundo. É esse mundo que João diz que nós não devemos amar. Quando fala não ameis o mundo, não é para você sair cortando a árvore, acabando com tudo, poluindo. Pelo contrário, esse é um pensamento mundano, de destruir a obra da criação. Crente que ama a Deus, cuida, cata seu papel de bala do chão, não joga no chão, põe no bolso, irmão. Leva para casa, não joga latinha do vidro do carro, guarda no lixo, põe um lixinho dentro do seu carro. Por que ele faz isso? Porque ele é ecológico? Não, porque ele ama o Criador. E por amar ao Criador, ele ama a sua obra, a criação, e dá bom testemunho, porque o Criador, quando colocou o homem nesse mundo, diz: cuida do mundo. É um mandato cultural. Faz o que eu estou mandando. João 12:31, João diz o seguinte: chegou a hora deste mundo, agora será expulso o príncipe do mundo. Que mundo que é? Então é da terra, daqui, das coisas criadas? Não. É a hora em que Deus está expulsando toda forma de malignidade. Segundo Warren Wiersbe, a perspectiva do mundo para João refere-se a todo tipo de prazer que pertence a esta vida e se opõe a Cristo. O mundo, já falamos que é um sistema de valores, mas o Wiersbe, ele vai além. Ele diz que o mundo não é apenas um sistema de valores, mas é o sistema do próprio Satanás. É a sociedade que se opõe contra Deus e assume o lugar do Senhor. E aí ele outorga várias bandeiras para assumir isso. Uns dizem: não, é a sociologia. Outros dizem: não, são as emoções. Outros dizem: não, é a ciência. Irmãos, o que é a ciência? A gente tem que parar de achar que ciência é neutra. Para com isso. A ciência é feita por gente. Quem aqui quer emagrecer igual eu, já perdi a esperança. Tá, de boa. Perdi. Aqui já sei que não vai mais. Mas quem aqui nunca ouviu dizer: não come ovo? No outro mês come 3. No outro não pode comer nenhum. No outro come 5. No outro é uma vez por semana. No outro é todo dia. Tem gente que agarra ranço do ovo por causa disso. Eu vou comer logo é outra coisa. Porque um dia pode, um dia não pode. Um dia come 2, agora eu não sei o que eu faço com os que eu comi ontem. Eu jogo fora? Não pode. Essa é a ciência. A ciência é a arte de homens falhos que estão, pela graça de Deus, descobrindo as coisas que Deus fez. E eles descobrem, pela graça de Deus, os medicamentos, as plantas, o funcionamento do corpo humano, as medidas. Eles descobrem aquilo que Deus já escondeu de maneira maravilhosa na natureza, a lei da gravidade e todas as áreas do conhecimento humano. Deus capacita esse homem, ainda que caído, a descobrir. Isso é a ciência. Ele não sabe tudo. Então a gente tem que parar de entender ciência como palavra final. Não, pastor, eu creio em Deus porque agora descobriram a arca de Noé. Ah, irmão, para com isso. A Bíblia não é um livro de fé. Eu estou dizendo que é uma fé burra? Não. Eu estou dizendo que não é a ciência que valida a fé. Nós não temos que sair agora caçando resto da arca de Noé, achando o túmulo de Moisés, achando as relíquias. Para, irmãos. Nós cremos que Deus disse que foi. Está aqui, está feito.
Deus diz, haja terra, haja luz e houve luz. Está uma luz até hoje. Ninguém consegue explicar de onde ela vem. Ela está aí. Deus criou do nada. Então Warren Wiersbe, ele diz que é mais do que apenas um sistema de valores. É um sistema demoníaco que quer assumir o lugar de Deus, que quer assumir a última palavra, que quer validar, inclusive, a fé dos cristãos. Aqui nós vemos muitas coisas, como os prazeres dos mais diversos, as ideologias, os bens. E quando eu falo ideologia, é de todo lado, viu, irmãos? É de todo lado. Eu tenho dito reiteradamente que um cristão não pode ser de direita nem de esquerda. Por quê? Porque ele é cristão. E se ele é cristão, ele já tem um lado definido. Ele está do lado de Cristo. E ele vai ter a mente de Cristo para decidir, diante das circunstâncias da vida, qual o lado que ele precisa se posicionar em dado momento. Seja mais à direita, seja mais à esquerda, seja mais para o meio, seja mais para cima, seja mais para baixo. Seja para que lado? Ele precisa ter discernimento espiritual. Se ele veste qualquer bandeira que não seja Cristo, ele é um idólatra. Ele está buscando os recursos do mundo para validar o seu sistema de fé. E a Bíblia diz, não ame o mundo. Não ame o mundo. Ideologias, bens, qualquer outros lugares onde nós busquemos satisfação, onde nós depositemos esperança, que não seja o único e verdadeiro Senhor. Então o mundo é isso. Qualquer lugar que você busque prazer, esperança, que não seja Deus, isso é o mundo. Por isso a advertência de João tem relação com o amor. Por isso que ele diz, não ame o mundo. Por que, pastor, não ame o mundo? Pois quem ama o mundo está, na verdade, dobrando-se em adoração ao que o mundo lhe proporciona. Ele começa a dobrar a sua confiança nos sistemas de valores desse mundo. Ele confia mais nas afirmações desse mundo no que nas afirmações de Deus. E ele deixa de crer e fazer a vontade de Deus, confiando mais no conhecimento e na perspectiva humana sobre a própria vida do que na determinação do Criador. E daí vem os medos, por exemplo, aqui os medos da pandemia. Você já leu o Salmo 139? Se não leu, leia. E não quero que você leia para que você saia daqui lambendo carrinho de mão, carrinho de mercado. Não, pastor, agora eu estou com a fé. Não é isso. Em nenhum momento Jesus tentou Deus. Lembra quando o diabo falou, pula do pináculo do templo? Ele falou, não vou tentar o Senhor, seu Deus. Não está escrito que é para eu pular? Mas no Salmo 139, vai te dar uma segurança absurda de que todos os seus dias, perceba isso, todos os seus dias, eles não estão apenas contados, eles estão escritos e determinados. Digo mais, antes que qualquer um deles existisse. Confiança, irmãos, no Senhor. Você pode estar morrendo de medo do coronavírus e ser morto atropelado. Não, olha para o lado para atravessar a rua, irmão, em nome de Jesus. Pode encontrar uma bala perdida. Pior coisa para você encontrar na vida, ué. Tanta coisa boa para encontrar logo uma bala perdida. Não quero essas coisas, mas pode ser. Porque nós ainda vivemos nesse mundo mau, onde nós sofremos com os nossos pecados e os pecados dos outros. Pelos dos outros nós não podemos responder, mas pelos nossos nós somos responsáveis. Nós precisamos crer no conhecimento de Deus, na vontade de Deus. A admoestação moral para não amar o mundo também é uma orientação prática. Porque já está claro, irmãos, que é uma perda de tempo, que é correr atrás do vento, que é sem valor algum. João disse, no versículo 17, o mundo e a sua cobiça passam. Vocês estão depositando amor em algo que é transitório. Vocês estão depositando amor em algo que vai acabar, algo que é mutável, algo que é passageiro, algo que é fugaz.
É nisso que vocês estão depositando amor. Assim, aqueles que foram resgatados por Cristo já não mais pertencem a esse mundo. Eu louvo a Deus por isso. Essa é a hora de você dar um aleluia. Eu falo que é uma falta de aleluia na igreja presbiteriana, que eu vou falar um negócio para você. Eu já disse aqui, se todos nós juntos der aleluia, aqui é mais ou menos o que um assembleano dá só no culto, só ele. Porque, irmãos, é uma verdade maravilhosa, que nós devemos louvar a Deus por isso, porque nós vencemos o mundo, fomos resgatados, retirados desse mundo, vencemos o maligno pela palavra, e fomos reconciliados com Deus pelo sangue de Cristo, de forma que fomos escolhidos, eleitos para a salvação, eleitos para a vida eterna, e tirado desse mundo mau e transportados para o reino do Filho amado de Deus. Fomos feitos cidadãos dos céus. Você entende o que é isso? Olha o que diz João 17,14, lá na NVI mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Até rimou, né? Ficou bonitinho, né? Aqui na NVI, né? Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Salvador Jesus diz isso. Ele deu a palavra para nós, e o mundo nos odeia por causa disso. Sabe por quê? Porque pela palavra nós não amamos mais o mundo, não somos mais enganados pelo mundo. Cristo nos deu uma nova vida, e por conseguirmos vencer o mundo, Ele nos transformou em cidadãos dos céus, que não temem mais a morte, que anseiam por estar com seu Senhor. Nosso amor agora está em outro lugar. Nosso amor não está mais aqui. Nosso amor habita em outro lugar. Sabe onde o nosso amor habita? No Salvador, nos céus, na glória. De forma que hoje a gente pode dizer como o apóstolo Paulo diz, morrer é o quê? É lucro. Por que a gente não teme a morte? Não fomos feitos para morar aqui, estamos de passagem aqui, irmãos. Primeiro sermão que eu preguei na pandemia, Pedro. Somos forasteiros. Temos uma morada no céu. Estamos aqui de passagem. Um dia vamos encontrar com o Salvador. Essa é a nossa vitória contra o mundo. Terceiro e último lugar, nosso último inimigo. Não aqui em ordem, Paulo diz que o último inimigo é a morte, mas aqui nesse texto, né? E o último inimigo, inclusive, também já foi vencido. A morte é um dos poderes do diabo. Aqui nós estudamos a vitória sobre ele no primeiro, tá? Mas o último que nós vamos estudar aqui é a vitória contra a carne. Olha o que nos diz o versículo 16. Pois tudo o que está no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém da onde? Do mundo. Perceba que os prazeres da carne estão diretamente ligados ao amor que nós temos a esse mundo. Os que amam as coisas do mundo tornam-se cegos para os seus erros e negam que as coisas estejam em desacordo com a vontade de Deus. É assim, irmãos. Eu vejo quantas pessoas chegam nos gabinetes pastorais, no aconselhamento, em visita, que a gente conversa, que estão enganados. Não, pastor, eu pequei assim por causa do meu pai. Não, você pecou assim por causa do seu coração. Não, mas meu pai pecou contra mim. Verdade, teu pai pecou contra você, mas você respondeu pecaminosamente ao pecado cometido contra você. O pecado do seu pai é responsabilidade dele, o seu é seu mesmo. A gente vem enganado, psicologizado, querendo jogar a culpa em alguém. E muitas vezes a psicologia nos ajuda a ter um coração de Adão, um coração de Eva. A culpa é de quem? Não é sua. Em última instância, a culpa foi para as costas de Deus. Não foi assim? Adão, você comeu? Não. Foi a mulher que o senhor deu aí, ué. O senhor não sabe fazer mulher, ué? Pegou logo da costela, se tivesse pego uma carne mais nobre, quem sabe saiu uma coisa melhor? Foi a mulher que o senhor fez. Eva, você fez isso aqui? Não, foi a cobra que o senhor fez. A culpa é do senhor. A culpa não é minha, não.
Eu apenas reagi às circunstâncias. Eu fui ferido. Eu sou uma vítima. A cobra falou para mim que o negócio era bom. Eu fui enganado. Para com isso, irmão. É pecado o nome disso. Você desobedeceu a Deus e quis seguir os seus valores. E agora quer que Deus pague a conta. Quer que o seu pai pague a conta, que a sua mãe pague a conta, que seus amigos paguem a conta, que o seu patrão pague a conta. O único que pode pagar essa conta é Cristo Jesus no Calvário. E você tem que estar com a vida nele. Porque senão essa conta vai ficar lá o tempo todo, se ela não estiver cravada na cruz. E para pagar ela é com a morte e no inferno. Então a gente tem que parar com essas coisinhas no meio da igreja. Isso é engano de Satanás. Isso faz com que nós amemos o mundo e vivamos de acordo com a carne. Não, pastor, eu preciso reafirmar a minha autoestima. Irmãos, um crente com baixa autoestima é um egoísta extremo. Como assim, pastor? Só fala isso no culto? Sim, irmão. O que é baixa autoestima? Quem está com baixa autoestima, ele está feliz? Ele está triste. Por quê? Porque as pessoas não acham que ele é o que ele é. Porque as pessoas não gostam do que ele gosta, porque as pessoas não veem ele como ele acha que deve ser visto. E qual que é o remédio que você dá para a autoestima? Não, você é bom mesmo. Não, irmão, você está dando veneno para ele beber, ele é ruim mesmo. Na verdade, você é pior do que você pensa. É que você não sabe ainda. O remédio para isso é a cruz. O remédio para isso é ter uma identidade em Cristo. Saber que somos pecadores, mas Ele nos amou, mesmo em pecado. Ele veio, tocou em nós enquanto estávamos mortos e nos deu vida. E agora não preciso que ninguém fique falando que eu sou bonito, que eu toco bem, que eu canto, que eu prego. Para com isso, irmãos. Agora o meu referencial é o meu Salvador. Não é mais o que as pessoas pensam de mim e nem o que eu mesmo penso de mim. Então, quem ama o mundo, ama essas coisas, sistemas de valores. Acha que o mundo gira ao redor do seu próprio umbigo. E quer medir a igreja pelo que ele acha, quer medir as pessoas pelo que ele acha, quer medir o serviço pelo que ele acha. E ele se torna Deus. João afirma que a busca pela satisfação que o mundo dá é um desejo que não vem da parte do Pai. Essa busca pela satisfação, segurança e prazer que o mundo oferece é chamada de cobiça, de concupiscência. E uma tradução mais atualizada desses termos traz uma compreensão da seguinte coisa: o que é uma cobiça, uma concupiscência? É um anseio forte do coração, é um desejo ardente e desordenado, é uma ambição desmedida. É um grande desejo pelos bens materiais, pela luxúria, o apetite sexual desordenado. É um forte e continuado desejo de fazer ou de ter tudo aquilo que Deus não quer que façamos e não quer que tenhamos. Esse é o amor do mundo, da carne. Ah, pastor, o senhor pregou sobre amor na igreja e as pessoas não me amam desse jeito. Mas eu não preguei para elas te amar, eu preguei para você amá-las. Não tem um versículo bíblico que diz que é para você ser amado. Acha aí para mim. Traz que eu prego nele domingo. Dizendo que você precisa ser amado. Não tem, irmãos. A Bíblia diz que você precisa se amar. Pastor, mas a Bíblia diz que eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Exatamente, porque o Senhor sabe que você se ama demais. Não é porque você se ama pouco, é porque você se ama muito. E a gente precisa parar com essas coisas, porque isso é a vazão da nossa carne. Irmãos, presta atenção numa coisa. Muitos têm tropeçado na fé, exatamente por desejarem proporcionar mais esse tipo de satisfação para si mesmos, elevar a sua autoestima, dar vazão aos seus prazeres, não negar-se nenhum tipo de luxúria ou de bem, dando lugar à carne, do que em desejar submeter-se à vontade de Deus. Muitos têm afastado disso. A palavra de Deus, inclusive, diz que, por conta de amar o dinheiro, tem muita gente que se mete em um monte de problema. Falamos daqui a pouco da corrupção. Por que você acha que os corruptos subsistem? Eles amam quem? Dinheiro. Dá nojo, irmãos. Você vê algumas notícias de televisão.
Eu sei que assistir televisão nos últimos dias tem dado nojo há muito tempo, mas algumas notícias são aviltantes. E para mim, muito pior do que esse negócio que o pessoal fala de novela, tal. Quando eu vejo uma notícia que no meio de uma pandemia, onde pessoas estão morrendo asfixiadas, porque não tem capacidade de respirar, porque um vírus atacou os seus pulmões, e elas precisam de um respirador, e vem algum filho de Satanás, e superfatura o respirador, e superfatura o hospital, e não compra máscara para o enfermeiro. Quando eu vejo notícias, como eu vi há uns tempos atrás, de um médico chorando, porque pegava o seu salário para comprar luva e máscara, para comprar seringa. E você ia ver o orçamento da cidade, que ele estava trabalhando como médico, e havia milhões destinados para a saúde. Isso é de dar asco, irmãos. Isso é de remoer as nossas entranhas. Isso é de vontade de dizer: Maranata, vem Jesus. Isso é muito pior do que cena de novela. É muito pior. E a gente vai se tornando, sabe o quê? Insensível a isso. Você vê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, é normal. Já falei aqui na igreja, eu nunca vou me esquecer de quando teve a fome na Etiópia. Alguns aqui não vão lembrar da fome da Etiópia. Vão lembrar de outras fomes. Mas eu lembro, eu era pequeno ainda, assistindo ao Jornal Nacional. Apareceu um caminhão do exército entregando arroz. Era um arroz cozido, não era um arroz apenas de saco. Ele levou arroz cozido, mas quando as crianças e as pessoas que estavam ali viram aquilo, eles atacaram o caminhão, estavam com fome. Irmãos, é nesse período que nós temos aquela foto de uma criança encolhidinha e um urubu do lado esperando ela morrer para comê-la. Aquela foto é inquietante. Ganhou um prêmio aquela foto. E teria que ganhar, mas irmãos, o que é aquilo? E as crianças avançaram sobre aquele caminhão. E caiu o arroz no chão e eles catavam com a mão e comia, misturado com terra e aquele desespero. E os homens do exército, ao mesmo tempo que eles tinham que proteger o caminhão, eles começavam a chorar. E eu lembro que eu era muito pequeno e assisti aquela cena, eu estava comendo na sala. O garfo foi parando no meio do caminho, fui perdendo a fome. Mas passou a notícia no outro dia. E passou no outro dia. E passou no outro dia. E eu comia já, sem problema. Vai lá. Problema. Eles estão passando, é lá, não é aqui. A gente vai se acostumando com isso. Isso é muito pior do que cena de novela. O problema da cena de novela é que ela nos leva a acostumar com a imoralidade, com essas coisas também. Você entende qual que é o problema de dar vazão à carne? Muitos têm tropeçado, que dão vazão aos seus interesses, corrupção. E corrupção não é só lá em cima não, viu, irmão? Furar fila é corrupção, colar na prova é corrupção, furar fila de banco é corrupção, pegar benefício do governo sem precisar é corrupção. Tudo isso é corrupção, viu? Então não se engane não, achando que a corrupção está lá em cima. Quem rouba milhões começou roubando 10. Roubando maço de sulfite de serviço. É porque não tinha milhão ali só tinha aquilo, então ele roubou aquilo que tinha. Lá em cima tem milhão, ele rouba milhão. Dando valor aos prazeres da carne. Novamente o Wiersbe afirma que qualquer coisa em nossa vida que entorpeça o nosso amor pelas coisas espirituais e que facilite que caiamos em pecado é mundana e deve ser afastada de nós. Qualquer coisa. João cita 3 problemas específicos que estão ligados à satisfação da carnalidade. Dar vazão aos desejos desordenados da carne, concupiscência da carne, desejo da carne. Seguir em direção aos prazeres que se colocam diante dos nossos olhos, concupiscência dos olhos, desejo dos olhos. E a ostentação de bens materiais, a soberba da vida. Aquele negócio, vou comprar para todo mundo ver que eu tenho. Já contei para os irmãos quando era jovem, queria ter um ômega. Verdade, irmão, já quis ter um ômega, né? Hoje ninguém quer ter. Os caras te dão de presente, você não quer mais. É teu. Eu falo, não, pastor, a oficina é muito cara. Mas eu quis ter um ômega. E sabe por que eu quis ter um ômega?
Eu quis ter um homem para abrir o vidro do motorista e colocar uma mão no volante assim e dirigir com o cotovelo para fora. Deus nunca me deu ômega. Mas o problema não era o ômega, era o meu coração. Sabe o que eu queria? Ostentar para as pessoas. Eu tenho, você não tem. Tem crente que faz isso com a bênção de Deus. Ostenta a bênção. Deus me abençoou, não abençoou você. Deus me deu isso, não deu para você. O nome disso, irmão, é soberba da vida. E o nosso coração consegue transformar em pecado até as bênçãos de Deus. Calvino, homem de Deus fora do seu tempo, ele diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Ceder a tudo isso é alimentar um estilo de vida que está centrado na aquisição do prazer físico e do prazer emocional. Não é só físico, viu, irmãos? Emocional também. Ora, não é para essas coisas que vivem as pessoas do mundo, irmãos? Não é para isso que o mundo vive? Na busca do seu prazer? Todavia, esses prazeres são passageiros e fugazes. Eles se esvaem pelos dedos das mãos. Eles não subsistem à morte e não podem ser transportados para a vida eterna. São corruptores e corruptíveis. Os que amam ao Pai têm uma perspectiva longe do imediatismo oferecido por esse mundo e aguardam a recompensa vinda da parte de Deus. Esses são chamados de bem-aventurados, repletos, cheios, completos. Em Cristo, nós somos capacitados a lutar e vencer os desejos. Nós somos habilitados a não servir os desejos da carne. Sabe por quê? Porque Ele colocou em nós o seu Espírito, nos vivificando e nos tornando em homens e mulheres espirituais. Agora você tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de você. E Ele nos convence da justiça, do pecado, do juízo. E Ele aplica a graça diária sobre nós. E Ele nos ensina da misericórdia. E Ele nos mantém seguros na caminhada rumo ao céu. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos mostra a importância de uma vida longe das frugalidades desse mundo. Jesus veio em carne e venceu em carne. Nele nós temos a vitória. Nosso Salvador não nos deu apenas um exemplo a ser seguido. Ele se fez o caminho pelo qual devemos andar. Nos pôs nesse caminho pela graça e nos mantém nesse caminho pela presença do seu Santo Espírito em nós. Olha só, Ele determinou o caminho, nos colocou no caminho e nos mantém no caminho. Essa vitória não é uma questão de moralismo. Não é uma questão comportamental, antes é uma questão de fé. A batalha já foi vencida pelo Senhor e Salvador. Nós nos apropriamos da vitória pela fé. Haverá lutas, haverá duros embates? Sim, haverá. Mas a vitória já foi garantida na cruz do Calvário. E essa vitória é a certeza de que um dia chegará em que nós não mais teremos que lutar contra esses inimigos, irmão, sabia? Vai chegar um dia onde eu e você não teremos mais essa luta. Não seremos mais afligidos pelo pecado, não teremos mais crises emocionais, não teremos mais o nosso corpo degradando, não teremos mais esses desejos internos que militam contra a vontade de Deus. Vai ter um dia onde tudo será perfeito e nós reinaremos com Ele na eternidade, unidos ao Salvador Jesus. Maranata, vem Jesus. Saiba que é pela aplicação na palavra que nós podemos obter vitória. 3 áreas. Vitória contra o maligno, que é o diabo. Jesus triunfou sobre ele na cruz, derrotando os seus poderes, imputando a sua vitória, sua justiça, sua graça sobre nós. Vitória contra o mundo. Jesus nos resgatou dos poderes e amores desse mundo e nos transformou em cidadãos dos céus que anseiam pela nossa nova morada.
e vitória contra a carne. Em Cristo, a nossa satisfação e esperança foram completamente transformadas. Agora, pelo poder do Espírito, encontramos paz em Deus, na sua palavra e na obediência aos seus preceitos. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça com a sua palavra pela fé, de maneira que nós vivamos diariamente essa vitória conquistada por Cristo na cruz. Que o Senhor nos faça andar e viver em vitória, até aquele dia onde nos encontraremos com Ele. Amém? Feche os teus olhos. Amado Deus, nós te louvamos por essa manhã tão maravilhosa. Clima ameno, comunhão com os irmãos, igreja aberta, podendo louvar, bendizer o seu nome, transmitindo a tua mensagem, transmitindo a comunhão para tantas pessoas que nós sequer conhecemos. Obrigado, Senhor. O que nós queremos lhe pedir é que o poder da tua palavra, o poder do teu evangelho, seja ele cantado, seja ele lido, seja ele pregado aqui, que alcance o coração de pessoas. E que essa vitória que nós temos falado, a vitória da qual nós temos cantado, possa atingir homens e mulheres, que eles também experimentem a vitória sobre o maligno, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre a carne, a vitória conquistada na cruz pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que nós, como crentes, vivamos isso diariamente, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, irmãos.